Então, ó, eletrodinâmica, um resumo. A primeira coisa que corrente surge, ela é devido à variação de carga no tempo. E quem pode ocasionar essa variação de carga no tempo? A diferença de potencial. Quando você joga a diferença de potencial num determinado fio ou num equipamento ou qualquer coisa desse tipo, você tem uma resistência e essa resistência gera corrente, tá? Então, ó, isso daqui é importante a gente saber. Então, isso são coisas que a gente já tem conhecimento, que a tensão gera corrente, né? Você coloca a tensão num determinado equipamento, ele vai gerar corrente. Tô burro aqui. Ó, vai gerar corrente e isso vai gerar variação de carga. Essa variação da carga, esse deslocamento da carga no tempo, que é a corrente elétrica, tá? Então, isso é um resumo do que a gente já sabe. O que que eu vou falar? O que que eu vou falar agora? Agora eu vou falar de associação de resistores, tá? Então, esse é um resumo. Deixa aqui. Então, burro. Associação de resistores. Ó, isso daqui é o caminho da nossa grande jornada. Primeiro ponto que a gente pode ter numa associação de resistor é se esse resistor é paralelo. Ó, presta muita atenção mesmo. Se você perder o barco aqui, ele vai zarpar, hein? E você não vai pegar esse barco mais. Então, assim, muita concentração, hein? Então, ó, associação de resistores aqui, ó, é em paralelo. Vamos começar com série primeiro. Então, a primeira associação de resistores que a gente tem é em série. Como que é essa associação de resistores em série? Quando eu estou falando de uma associação de resistores em série, eu estou falando de um sistema que não possui nó. Você fala, eu não sei o que é nó. Calma. Calma. Aqui eu dei um exemplo genérico. Aqui eu dei um exemplo genérico, que eu tenho 3 resistores, tá? É assim que a gente representa os resistores. Esse daqui é um resistor R1. Esse é um resistor R1. Esse é um resistor R2. E esse resistor é o R3, tá? Então, eu tenho 3 resistores. Como que a gente faz uma associação de resistores? Porque assim, ó, pensa. Para que serve a associação de resistores? Ó, a gente só sabe trabalhar com essa fórmula aqui, ó. U é igual a R vezes I. Isso daqui é um resistor. A fórmula é feita para um resistor. Então, se a gente tem vários resistores no circuito, você vai simbolizar esses vários resistores como um só, tá? Então, essa é a importância da associação de resistores. Se a gente tem vários resistores no seu circuito, você tenta representar esses três valores por um único valor. Então, ó, quando está todo mundo em série, você vai encontrar uma resistência que chama resistência equivalente. O que é essa resistência equivalente? A resistência equivalente é a soma das resistências. Simples assim, tá? Você vai somar as 3 resistências. Isso é resistência equivalente. Você soma em toda situação? Não. Você soma na situação que os resistores estão em série. Quando os resistores estão em série? Quando não tem nó entre os resistores. Se não tem nó entre os resistores, significa que os resistores estão em
série. Se não tem nó entre os resistores estão em série. Você ainda não sabe o que é nó, vou falar no próximo momento aqui, tá? Então, ó, quando os resistores estão em série? Quando não tem nó. Quando está em série? Quando não tem nó. Série, não tem nó. Série, não tem nó. Série, não tem nó. Então, ó, é assim que você sabe que o resistor está em série. Legal. Então, vamos para o próximo momento. Momento 2 aqui. O nosso momento 2, eu vou falar de paralelo. Eu espero que todo mundo já tenha uma noção do que é nó. Saiba o que é nó. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, antes do paralelo, é falar do nó. O que é um nó no resistor? É muito simples. O nó no resistor funciona assim, ó. É um ponto que desse ponto sai no mínimo, olha a minha palavra, no mínimo 3 ramos. Isso daqui é um exemplo de nó, porque eu tenho no mínimo 3 ramificações. Quando tem 2 ramificações, não é nó. Então, ó, nó tem que ter 3 ramos no mínimo. No mínimo. Então, ó, isso aqui é um nó. Eu não consigo centralizar isso aqui, será? Então, ó, isso é um nó. Nó. Tá? Que tem 3 ramos no mínimo. Tá bom? 3 ramos no mínimo. Então, é não. Fantástico, todo mundo on fire, lá, 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 e blá, blá, blá. Tá bom? Então, ó, fechou. Então, a gente sabe o que é nó. Então, ó, uma situação que os resistores estão em paralelos. Então, vamos desenhar um resistorzinho aqui. Todo feliz, saltitante, serelepe. Resistor 1. Se ele está em paralelo com outro resistor, quer dizer que vai ser uma situação assim. Pronto, tem um nó aqui. Tá vendo? Tem um nó aqui. Como que eu sei que tem um nó? 1, 2, 3 ramos. Tem um nó aqui. Geralmente a gente chama esses nós de A e B. Ó, eu vou falar uma coisa que não sei se isso vai ficar claro para todo mundo, mas ela é uma. Se você domina um pouquinho mais de estática, eletrostática, isso vai ser importante para você. Esses nós aqui, lembra quando a gente calculava? Ah, quanto vale o potencial no ponto blá blá blá? Esse nó aqui é o valor do potencial no ponto A. E esse nó aqui é o valor do potencial no ponto B. Então aqui eu tenho uma diferença de potencial. Fez aquele. Ou não, já sabia disso aí. Tá? Tá bom? Então isso daqui é o potencial no ponto. Ó, por que isso é importante? A FUVEST já cobrou isso, tá? Ela fez uma jogadinha nesse esquema. Então, ó, toma muito cuidado. Isso daqui é o potencial, lá do potencial que a gente calculava em estática. É essa ligação. Por quê? Ele vai gerar um campo elétrico aqui. E o que vai acontecer? Se gerou um campo elétrico, tem um monte de carga aqui no fio, elas vão se movimentar. Bom? Então, beleza. Então, isso é potencial. Bem, esses resistores aqui, eu vou chamar de R1, de R2. Vou colocar até mais um resistor aqui, para ficar 3 é um número melhor. Então, R3. O que eu sei? A resistência equivalente, R. Nossa, deu um derrame na minha cabeça aqui. Resistência equivalente vai ser como que a gente calcula a resistência equivalente, né? 1 sobre a resistência equivalente é igual a 1
sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. É assim que a gente calcula a resistência equivalente. Tá? Ó, se você tem dificuldade em uma determinada disciplina, por exemplo, física, é mais difícil você saber fazer o mesmo exercício de várias formas. Se você sabe de uma maneira, já é suficiente. Por que eu estou falando isso? Porque eu nem acho essa daqui a melhor fórmula para você saber calcular a resistência equivalente. Eu sei que vocês usam muito isso aqui no ensino médio. E é a forma mais didática mesmo de aprender. Só que para o vestibular, você precisa de tempo. Você ficar toda hora fazendo esse MMCA daqui, ó, não vai te levar a lugar nenhum. Então, ó, eu vou falar de outras duas coisas. Que é o quê? Dois resistores. Se você tem dois resistores, então, ó, vamos supor que você tenha dois resistores. Dois. Isso aí. Se você tem dois resistores, a sua resistência equivalente vai ficar assim, ó. R equivalente vai ser o produto, multiplicação, então, dividido pela soma. Então, ó, isso daqui é a sua resistência equivalente. Então, quando são dois resistores, você pode multiplicar e dividir pela soma, tá? Então, qual é a vantagem? Você não faz MMC, fera. Você já vai direto na goela do problema, tá? Então, se for mais, pode fazer de dois em dois? Pode. Pode. Na verdade, eu acho que é até melhor, tá? Geralmente é até mais rápido. Então, por exemplo, aqui três resistores. Você faz o 1 com 2, acha o resultado. E você faz o resultado com 3. Aqui, na verdade, tem o número 3, né? Insiste em desaparecer, tá? Então, você pode fazer com três resistores. A outra situação, situação number 2. Number 2, number 2, number 1. Situação é, cadê? Situação 2 é dois resistores iguais, tá? Então, ó, o que acontece? Você precisa saber disso aqui. Quando tem dois resistores iguais, a resistência equivalente é o valor da resistência dividido. Na verdade, eu coloquei 2 aqui, não precisa ser 2. Resistores iguais, na verdade. Se você tem N resistores iguais, a resistência equivalente é o valor da resistência dividido pelo número de resistores. Simples assim. Então, por exemplo, se eu tenho 15 resistores, se eu tenho 3 resistores que têm 15 ohms de resistência. Então você faz 15 dividido por 3. 5. A resistência equivalente é 5. Tá? Então, isso é muito importante. Tá? Então, agora, claro, se você tem dificuldade, escolhe um, escolhe esse aqui, ó. Eu acho que esse daqui é o melhor de todos. Por quê? Se você tem dificuldade em física, às vezes você tem alguma dificuldade em matemática. Aí você vai se livrar desse MMC aqui, tá? Você vai se livrar do MMC aqui. Então, quanto menos contas você fizer, melhor vai ser, tá? Quanto mais contas você fizer, pior vai ser, tá bom? Então, eu acho que você tem que escolher esse daqui, tá? Aí você tem que lembrar, fazer sempre de dois em dois. Alguma dúvida até aqui? Todas, nenhuma? Vocês estão se sentindo os deuses da eletrodinâmica?
Pode falar, Yasmin. Os deuses, ou deusas, né? De dois resistores. É só para paralelo. É porque o série soma sempre, né? Então, somar é fácil, tá? Somar é fácil. Então, isso aí é para paralelo. Beleza? Então, ó, paralelo e beleza. Ó, agora eu vou voltar e vou falar um negócio. Isso daqui vocês precisam saber. Então, ó, é 1.3. Série versus paralelo. É um duelo, tá? O que rola nesse duelo? Você precisa saber o que acontece em um, o que acontece em outro. Então, ó, vamos começar primeiro com a série. Quando a gente tem resistores em série, então, por exemplo, vou desenhar aqui os resistores. Então, eu tenho um resistor, esse aqui é o resistor R1, esse aqui é o R2 e esse aqui é o R3, tá? Pintar ele de vermelho aqui. A série, todos os resistores, vou falar agora. A série, todos os resistores possuem a mesma corrente. Então, ó, o que significa? A corrente que passa aqui e é a mesma corrente que passa aqui, que é a mesma corrente que passa aqui. Tá muito claro isso na cabeça de vocês? Eles têm o mesmo valor de corrente. Se eu tenho 3 resistores em série, você calcula um e aí você descobre automaticamente o outro. Tá? Esse é o esquema da corrente aqui. Você calculou um, descobre automaticamente a corrente que passa no outro e já é. O que muda? A tensão no primeiro, diferença de potencial ou é diferente do segundo, que é diferente do terceiro. Então, você já sacou que quando a gente está falando de resistência em série, eles têm a mesma corrente e têm o potencial, o DDP diferente, tá? Claro que é importante que vocês tenham essa sensibilidade, que o potencial total é a soma do potencial, tá? O potencial total é a soma do potencial. E corrente elétrica é igual para todos os resistores, tá? Corrente elétrica é igual para todos os resistores. Então, isso é o que acontece com a série. Se a gente está em série, significa que a corrente é a mesma e a DDP é diferente. A DDP total é a soma da DDP. Tá claro isso?
Então, ó, vamos para o próximo. O próximo, o tópico 2, é o paralelo. Como que fica o paralelo? De novo. Vamos lá. Porque você não muda a cor quando eu quero. Porque você faz isso comigo. Então, eu tenho um resistor aqui. Não, deixa eu fazer o de novo, porque é bom dar mais espaço. Vou fazer um outro resistor aqui, bonitinho. Vou fazer aqui no meio, vai. Fechou. Ó, o que acontece? Se a gente tem um sistema em paralelo, a diferença de potencial vai ser a mesma. Então, ó, no primeiro, a diferença de potencial vale U. No segundo, a diferença de potencial também vale U. E no terceiro, a diferença de potencial também vale U. Então, quer dizer que quando a gente tem resistores em paralelos, ele inverte. Ele tem a mesma DDP e a corrente é diferente. Cada um tem uma corrente. Então, por exemplo, nesse primeiro aqui, ó, tem uma corrente 1. No segundo, tem uma corrente 2. E no terceiro, tem uma corrente 3. Ó, toma cuidado. Aqui eu tenho uma corrente total. A corrente total, quando ela entra no nó, ela se divide. E depois, quando ela sai do nó, ela junta. Então, ó, nessa situação, eu sei que a corrente total é a soma das correntes. É a corrente 1 mais a corrente 2 mais a corrente 3. Tá bom? Então, aí você sabe que o U é tudo igual. Beleza? Essa é a situação do paralelo. Fera ou não? Fera ou não? Fera? Paralelo. Isso aí já foi, né? Ó, tem um nó, não tem? A corrente é um exército. Um exército de um homem só. Não, tô brincando. A corrente é um exército de elétrons. Então, ó, você vai lá no exército, tá todo mundo marchando. Na hora que ele vê o nó, ele fala assim, ó, tem um nó. Ele fala assim, ó, então tem caminhos diferentes pra gente ir. Ele manda uma parte do pelotão para cima, uma parte do pelotão no meio e uma parte do pelotão para baixo. Ele divide esse pelotão. Os exércitos se dividem. Fala, vou para aqui, vou para aqui, vou para aqui. Tá? E aí depois, quando eles se encontram de novo, eles voltam a compor o mesmo bloco, que é a corrente total. Divide pela quantidade de ramificações. O quanto de caminhos eu vou ter aqui, ele vai se dividir. Claro que tem que tomar um cuidado. Se a resistência for. Porque assim, é um exército esperto, o elétrico não é bobo, ele é esperto. Ele não vai para o caminho mais difícil. Ele fala assim: ó, nossa, esse caminho tá fácil. E esse caminho é impossível. Vai todo mundo para o caminho fácil, tá? Então, assim, depende. Se você tem uma abertura, né? O que eu quero dizer com isso? Se você tem uma situação aqui, ó, que não liga, e uma situação que liga e contínua, aqui tudo bem, ele é um nó. Mas ó, o elétron não vai vir aqui para cima, porque ele fala, não tem para onde ir. Então ele vai embora só por aqui, tá? Então tem esse detalhezinho. Então,
Fechou, né? E aí, o que você acha? Vocês são os deuses da corrente do... Deuses ou deusas? Vocês estão sentindo aquele ki elevado? Tudo ok. Aí vai os exercícios, acaba com tudo. Não é assim. Então, ó, eu vou fazer alguns exemplos com vocês. Eu acho que às vezes elétrica falta um conhecimento mais básico. E aí começa os exercícios porradeira, vixi, vixi, o bicho pega, tá? Então vamos construir, vamos solidificar. A gente está com tempo esse ano, então vamos solidificar essa base, moleque aí, tá? Que eu acho que é uma das principais coisas que faltam às vezes. Ô, burro. Resistores mistos? Não é. Eu vou chegar lá. Não, não é. Ó, então, por exemplo, ó, vamos falar que aqui tem 10 volts. Aqui tem 2 ohms de resistência. E aqui tem 5 ohms. 5 ohms? Pode ser. Ó, o que você sabe? Não, 5 ohms não é uma boa, né? Vamos colocar 8 ohms, hein? Também foi o melhor do mundo. Ó, que tipo de associação é essa? Série ou paralelo? Beleza, você sabe que é série. Então, uma parte já está resolvida. Por quê? Isso aqui não é nó. E nem isso aqui é nó. Porque só tem 2 ramos. Então, eu não tenho nó nesse sistema. Se é série, o que você sabe? Isso. Primeira coisa. Primeiro ponto. Lembra? A fórmula do Uri é para um resistor. Se você quer resolver o circuito como um todo, você precisa achar a resistência equivalente. Tá? Então, por exemplo, eu não fiz a pergunta, né? Por exemplo, se eu quero saber quanto que é a corrente no meu circuito, eu preciso achar a resistência equivalente. Então, ó, eu venho aqui e encontro a resistência equivalente. A gente sabe que é série. Se é série, você soma as resistências. Então, 2 mais 8. Isso aqui é 10. 10 ohms. Fala para mim. Ok esse passo? Todo mundo entende isso? Muito claro. Ok. Então, ó, vamos pro ponto 2. Ó, se é série, você sabe que a corrente é a mesma. Então, a corrente que passa aqui é I. E a corrente que passa aqui é I também. Então, para calcular a corrente... Ah, uma outra coisa, né, importante. Vou deixar isso aqui em cima. Quando a gente faz a resistência, equivalente, o seu circuito passou a ser um circuito assim, ó. Que tem um resistor de 10 ohms. Isso aqui aconteceu porque você fez a resistência equivalente.
Então, isso aqui acontece depois que você faz a resistência equivalente. Por quê? Você trocou esses dois por um único de 10. Tá bom? Então, beleza. Todo mundo feliz até aí. O que a gente usa, então, para calcular essa corrente, né? Que aqui é a mesma corrente, né? Corrente I. O que a gente usa? Como que a gente calcula essa corrente aqui? Que fórmula a gente usa? URI. Então, ó, o nosso segundo passo para calcular a corrente, ó, mas você pode perceber que aqui, ó, é a resistência equivalente, tá? Deixa eu trocar por R minúsculo, porque senão vai ficar parecendo que é diferente os coisas. Resistência equivalente vezes a corrente. A DDP eu sei, 10. A resistência equivalente eu sei, 10. Então, significa que a corrente vale 1 ampere. Beleza. Isso que eu fiz é o básico, né? É o que a gente está acostumado. Na verdade, sempre calcular a corrente e tal. Agora, cuidado, que existe um ponto 3. Qual que é esse ponto 3? Esse ponto 3 é, por exemplo, calcular quanto que vale a tensão nesse resistor, que eu vou chamar de 1. Ó, presta muita atenção. Tensão, viu? Presta muita atenção. Não tensão, atenção. Ó, essa fórmula aqui vale para um resistor. Por isso que a gente faz resistência equivalente. Agora, quando eu quero calcular a tensão em cima de um único resistor, não tenha dúvida. Você vai calcular a tensão no resistor 1 é igual à resistência 1 vezes a corrente 1 que passa nele. Mas como esse resistor está em série com esse, a corrente é a mesma, que é igual a essa, que vale 1. Então, a tensão no resistor 1 é igual a 2. É igual a 2, esse 2 fica muito feio. 2 vezes 1. Então, a tensão no resistor 1 vale 2 volts. Tá muito claro isso daqui? Tá aquele dedinho para cima bonito? Ou o dedinho para baixo? Tá certo? Então, ó, por exemplo, se eu quero saber a tensão no resistor 2, se o exercício quer saber quanto que vale essa tensão aqui, ó. Tensão 2. O que eu faço? Isso aí. Tá certo? Vai usar o URI de novo, que vai ser a resistência 8 vezes a corrente 1. E matou, vai ser 8 volts. E olha só, eu vou até calcular aqui para vocês, para a gente poder discutir um ponto. Ah, mas aqui vocês não vão enxergar. Aqui vocês já não estão enxergando, né? Vou calcular aqui em cima só. Ó, o U2 vai ser 8 vezes 1, que dá 8 volts. Ó, 8 volts mais 2 volts. 8 volts mais 2 volts dá 10 volts. Tem que dar a soma, hein? Tem que dar a soma, tá? É necessário dar a soma, tá bom? Tá claro esse exemplo aqui? Tá muito claro. Bem, espero que esteja. Eu vou pro próximo. Próximo exemplo. Agora, eu vou fazer um circuito em paralelo.
Vou usar só 2, tá? Então, ó, eu tenho um resistor R1 aqui, tenho um resistor R2 aqui, e tenho uma tensão que vale 20 volts. Essa resistência R1 vale... Deixa eu pensar, dois números que o produto... A soma 5 vezes 2, não vai dar 7 a soma. Então a soma tem que dar par. Se a soma é par, 4 e 6. Esse daqui vale 6 ohms. E o de baixo vale 4 ohms. Bem, qual que é a primeira coisa? Primeira coisa é o tipo de associação. Que associação é essa? Em série ou em paralelo? Paralelo. Como que eu sei disso? Tá vendo esse ponto aqui? É um nó, tem 3 ramos nele. E esse ponto aqui é um nó, tem 3 ramos nele. Esse daqui é o A e esse aqui é o B. Tá? Quando tem esse monte de ramo aí, isso é um nó. Bem, se isso daqui é em paralelo, o que a gente já sabe? Que a DDP no resistor 1 é igual a DDP no resistor 2. E a corrente total do circuito é igual a corrente 1 mais a corrente 2. Tá bom? Ó, tá todo mundo em paralelo. Se tá todo mundo em paralelo, a tensão é a mesma. Então fala para mim, quanto que vale a tensão no resistor 1? Quanto que vale o 1? 20 volts. Tá? A tensão no resistor 1 é 20 volts. Por quê? Ó, aqui é 20. Tem algum outro resistor aqui? Não. Esses dois resistores estão em paralelo com a bateria, com a tensão aqui. Então, quer dizer que a tensão nesse é 20 e a tensão nesse é 20 também. Tá? Porque em paralelo tem a mesma tensão. Tá claro isso? Sim ou não? Beleza. Bem, se eles têm a mesma tensão, ficou fácil calcular a corrente que passa em um. Por exemplo, se eu quero saber quanto que vale a corrente que passa em um e a corrente que passa em 2, eu nem preciso, eu nem preciso fazer equivalente. Por que eu não preciso fazer equivalente? Se eu quiser saber a corrente que passa em um. Se eu quisesse saber a corrente total, aí é a melhor maneira de fazer o equivalente. Tá? Mas se eu quiser saber a corrente que passa em um, o que eu faço? A tensão 1 é igual a resistência 1 vezes a corrente 1. A tensão 1 vale 20. A resistência 1 vale 6. Não foi o melhor número que eu escolhi do mundo, né? Então quer dizer que isso daqui vai dar 10 sobre 3 amperes. Essa é a corrente que passa em 1. Então a corrente que passa em 1 é essa. Se eu quero calcular, por exemplo, a corrente que passa em 2, mesma coisa. O 2 é igual a R2 vezes I2, que vai ser 20 também, só que a resistência aqui é 4 vezes I2. Então, o I2 deu 5 amperes.
Essas são as correntes que passam em cada um. Beleza? Tá muito claro isso? Sim ou não? Eu vou voltar, a gente vai fazer circuito misto, tá? Circuito misto, porque é aí que mora o grande vilão, né? Porque você aprende os dois circuitos separadamente e fala, nossa, eu sou o Deus da elétrica. Então, aí o circuito misto confunde, tá? Eu vou fazer circuito misto e a gente faz mais exercícios, beleza? Então, ó, pode falar, Sara. Do paralelo? Tá. Ó, se você quiser saber a corrente total, você tem que transformar isso daqui num único resistor. Ó, você viu o que eu tô falando? Ó, corrente total, a corrente que passa no circuito inteiro. Aí, para você calcular a corrente que passa no circuito inteiro, você precisa da resistência equivalente. Quem que é a resistência equivalente? O produto, a multiplicação, dividido pela soma. Então, ó, como que vai ficar? 6 vezes 4 dividido por 10. 6 vezes 4, 24. Dividido por 10, 2,4 ohms. Essa daqui é a resistência dos dois. Mas para que eu calculo a resistência dos dois? Para substituir e calcular a tensão, a corrente total. Porque a tensão é a resistência equivalente vezes a corrente. Quanto vale a tensão? 20. Quanto que vale a resistência equivalente? 2,4. Tá vendo? Ó, que aqui eu estou chamando só de I. Isso aqui é I1, isso aqui é I2, isso aqui é só I. Então, quem que é o I? 20 dividido por 2,4. Cadê você? 20 dividido por 2,4 vai dar 8,3 ampere. Aproximadamente, tá? Dá uma aproximada aqui. Ó, a sua pergunta foi muito boa, Sara. Por quê? O que é importante a gente ter na mente? A diferença entre corrente total e a corrente no mesmo circuito. Porque assim, ó, sabe que vocês ficam confusos às vezes em elétrica? Você fala assim, ó, mas toda hora usa U igual a RI. É verdade. Mas vocês entenderam o espírito da coisa? U igual a RI é sempre para um resistor. Se ele quiser saber a corrente nesse resistor R2, você usa U igual a R vezes I. Preciso calcular equivalente? Não, já sei o R. E já sei o U porque eles estão em paralelos e têm o mesmo U. Pronto, já achei a corrente direta. Ah, quero saber a corrente que passa no circuito, que é a corrente total. Então, você precisa calcular a resistência equivalente para transformar esses dois resistores em um único resistor de 2,4. Aí você usa o U igual a R vezes I. Tá certo? Tá claro isso? Então, ó, vocês estão fera, eu tô fera, todo mundo tá fera. Então, aquele é adeus. É hora de dizer adeus. E diga que valeu. Adeus.